Olá, gente, tudo bem? Nós somos a Educação Simplificada, canal dedicado exclusivamente a cursos e a educação, e hoje nós iremos dar início ao nosso curso de espanhol. Eu sou o professor Jefferson de Oliveira, estarei responsável por esse curso. Se você que entrou agora é a primeira vez que está nesse canal, clica na etiqueta aqui em cima para você entender que curso é esse e como você pode adquirir o certificado totalmente gratuito. Hoje nós vamos iniciar com o alfabeto. Nós vamos iniciar com o alfabeto, gente, por alguns motivos. Primeiro, para a gente entender como funciona o alfabeto da língua espanhola, a pronúncia das letras e também adquirir um pouco de vocabulário a partir do estudo dessas letras. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o alfabeto espanhol é um pouco diferente do português, porque eles têm 27 letras. Outra curiosidade que nós devemos guardar é que todas as letras em espanhol elas são femininas, diferentemente do português. Lembre-se que no português nós chamamos o A, o B, o C. Em espanhol nós vamos dizer la A, la B, la C. Então todas as letras em espanhol, sem exceção, são femininas. Esse é o alfabeto espanhol. Perceba que eu destaquei algumas letras, gente. As letras que estão de verde é porque tem a mesma pronúncia que o português. As letras que estão de laranja é porque tem alguma diferença. E essa letra em azul é uma letra que é exclusiva da língua espanhola. Ela não tem na língua portuguesa e por isso ela está destacada. Vamos iniciar então com a letra A. Eu vou explicar como é que vai funcionar cada letra. Eu vou explicar como é o nome da letra, a pronúncia e vou dar, gente, exemplos tanto de palavras que são semelhantes ao português, como também para nos ajudar, eu vou dar exemplo de palavras que a gente não conhece ou então é uma palavra muito diferente do português, para que a gente comece a adquirir vocabulário, tá certo? Então vamos começar com a letra A. A letra A, gente, o nome dela é a mesma do português, a letra A. Porém, o som da letra A é aberto, é um pouco diferente. Vou dar um exemplo da palavra Ana. Olha só como é que a gente pronuncia em português. A gente pronuncia an. Perceba que a boca fica um pouco fechada. An. Em espanhol, esse som vai ser aberto. A gente vai dizer Ana. Olha a diferença? Ana e Ana. Sim? Então, em espanhol é sempre aberto. Um exemplo que eu vou dar para vocês é a palavra ala. Sim, a palavra ala em espanhol significa asa, certo? Então, cada letra que nós vamos trabalhar hoje, elas serão compostas dessa forma. Vou explicar o nome da letra, pronúncia e vou dar alguns exemplos. Esse vídeo, gente, eu vou dividir ele em 4 vídeos, essa aula. Por quê? Porque tem algumas letras que tem muitos detalhes e para a aula não ficar tão longa e também não ficar tão chata para que você possa assistir no momento que você quiser. Se você não está a fim de assistir todas as 4 de uma vez, assiste uma, depois outra, então eu vou preferir dividir essas aulas em 4, tá ok? Vamos para a letra B. Gente, a letra B ela é igual ao português, o nome é B, o som também é B, certo? Perceba, boca. Boca é a mesma palavra tanto no português como no espanhol, sim? Boca. Agora eu tenho uma palavra diferente para a gente, que é a palavra biberon. Biberon. Biberon, gente, significa mamadeira. A letra C, gente, ela sim é um pouco diferente e eu espero que você preste bastante atenção nessa letra. Primeira coisa que o nome da letra é a letra C. A letra C vai ter 2 sons no espanhol. Primeiro, a letra C vai ter um som de K antes das vogais A, O e U. Por exemplo, na palavra caça. Mesmo som do português. E também vai ter um som de S antes de E e de I. Por exemplo, a palavra circo. Perceba que tanto casa como circo se escrevem exatamente igual, mas a pronúncia, perceba, casa, o C é igual ao português, casa. Porém, se pronuncia em espanhol caça. Já circo, nós pronunciamos em português circo, em espanhol é circo, circo, certo? Outro detalhe que eu quero colocar para vocês, gente, é que esse som de S acontece na América.
Na Espanha mesmo, esse C, antes de E e de I, vai ter um som que a gente chama de interdental. O que é isso? Você vai colocar sua língua entre os dentes e vai pronunciar. Veja só como eu vou pronunciar no espanhol da América. Circo, circo. Em espanhol, uma região da Espanha seria circo, circo, ok? Essa é a diferença entre o espanhol da América do Sul e uma parte da Espanha que utiliza essa pronúncia um pouco diferenciada. Outra questão também que nós temos que ver na letra C, gente, é que algumas palavras terão dois Cs. Então, sempre que essa palavra tiver essa forma, dois Cs, vai ter um som de KS. Por exemplo, acción, ¿sí? Acción. Lembrando que se for na Espanha seria acción, acción, língua entre os dentes. Outro detalhe também, gente, para a gente anotar aí, é que no espanhol não existe o C cedilha, certo? Então, algumas das palavras que em português são escritas com C cedilha, no espanhol serão escritas com Z. Porque o Z, gente, no espanhol, ele terá a mesma pronúncia do C. Não tem som de Z. Por exemplo, nessa palavra eu não vou dizer brazo. Eu vou dizer braço. Ou então, se for na Espanha, braço. Língua entre os dentes, tá certo? Um braço. Aí você escolhe o que você preferir. Lembrando que o som de S na América é muito mais usado, tá ok? A palavra que nós vamos aprender é a palavra cerdo. Cerdo significa porco, sim? Um cerdo é um porco. Letra D. Gente, a letra D ela é bem parecida com o D do português, porém tem algumas diferençazinhas que nós vamos perceber agora. Letra D, o nome da letra é D, normal, e vai ter o som de D. Porém, perceba algumas diferenças. Em português eu leio o dedo, né? A gente sempre esse O vira um U, nós brasileiros falamos dedo. Em espanhol seria dedo, dedo. O O sempre tem som de O, sempre, dedo, sim? Perceba essa palavra. Como é que você pronuncia essa palavra em português? Dia, né? Esse chiado, né? Dia. Em espanhol sempre terá esse som muito parecido com o som que nós temos no Nordeste. Dia. Buenos dias. Buenos dias. Língua no dente. Dias. Ok? Outra coisa muito comum no espanhol, gente, é ter palavras que terminam em D. Essa é uma pronúncia que às vezes é complicada para o brasileiro, certo? Mas uma coisa que você deve anotar é que você não vai pronunciar totalmente esse D. Por exemplo, nunca você vai ler ciudade, nem felicidade. Tá ok? Será um D bem leve. Perceba, ciudad, felicidade. O D você vai encostar a língua no dente, mas não vai pronunciar totalmente o D. Ciudad, felicidade. Tá ok? Como palavra, nós vamos aprender delfim. Delfim, que significa golfinho. A próxima letra é a letra E, que nós chamamos em espanhol de E. Sim? Perceba que o som do E em espanhol sempre será E. Eu vou explicar utilizando a língua portuguesa. Perceba que em português nós temos dois S, dois sons de S. Nós temos o E de você e nós temos o E de café. Em espanhol, gente, sempre existirá o som do E de você, certo? Agora, cuidado, não existe a palavra você em espanhol, existe o som. Curiosamente, existe a palavra café. Vamos ver? Tente pronunciar já em espanhol como é que seria a palavra café em espanhol. Exatamente, se dice café, certo? Sempre o E, independentemente de ter acento ou não, vai ter esse som de E, café. Perfeito. Olha só que interessante. Essa palavra em português a gente vai ler elefante, elefante, né? Esse T um pouco chiado e esse último E vai se transformar no U, perceba, elefante. Em espanhol, o E sempre terá som de E, nunca terá som de I, sim? Então, tente ler a palavra elefante em espanhol. Exatamente, elefante, elefante, perfeito.
E a palavra que eu quero mostrar para vocês hoje é a palavra escaleira. Escaleira, sim? Que significa escada. A próxima palavra é a palavra F, sim? Pensou em F, mas não é. Lembra do E? O E sempre E, então não vou dizer F, é if. Mas o som será exatamente igual ao português. Por exemplo, fábrica. Fábrica. Vou dar um exemplo para vocês, uma palavra nova aí. A gente chama de falso amigo, falso cognato, porque parece muito uma palavra do português, mas a tradução não é bem assim. A palavra a gente vai pronunciar fecha. Fecha, que significa data, certo? Data. Hoy es una fecha muy especial. Hoje é uma data muito especial. Então, gente, eu vou parar esse vídeo nesse momento para que vocês respirem um pouco, talvez bebam água, certo? Para que depois vocês continuem no outro vídeo, certo? Compartilhe esse vídeo com os amigos, nós vamos continuar mais 3 vídeos para que a gente consiga pronunciar corretamente. Se você não entendeu, volta um pouco, qualquer coisa deixa aí nos comentários sua dúvida, por que é assim, por que não é assim, tá certo? E logo a gente volta.